Você está sendo manipulado neste exato momento, e você nem percebe, não através da força, não através de gritos ou ameaças, mas através de algo infinitamente mais sofisticado, algo que se parece e se sente exatamente como amor. É por isso que é tão confuso. É uma névoa psicológica. Você acredita que está tomando suas próprias decisões. Você acredita que está agindo por vontade própria, por carinho, por ser um homem bom, um parceiro compreensivo. Mas no final do dia, você se sente exausto, confuso, drenado e com a sensação constante, como uma pedra no sapato, de que você está pisando em ovos. Você edita suas palavras. Você pensa 2 vezes antes de dar uma opinião. Você evita conflitos não porque você é pacífico, mas porque você teme a reação sutil que virá. E se eu te dissesse que a manipulação mais perigosa, a mais eficaz de todas, não é a que você pode ver, não é a briga óbvia, é aquela que se disfarça de cuidado, apoio e preocupação genuína. É a tática sutil que opera abaixo da sua consciência, como um código de computador rodando em segundo plano, programando seu sistema emocional, enquanto sua mente lógica dorme. É a tática que faz você, eventualmente, agradecer por estar sendo controlado. Você acredita que as ideias dela foram suas. Você reorganiza sua vida inteira ao redor das sugestões dela, e no final ainda diz, obrigado. Neste vídeo, eu não vou apenas listar táticas que vão te deixar paranoico ou com raiva. Isso não serve para nada. É inútil. Eu vou te entregar a ferramenta estoica de 2000 anos, uma chave mestra mental, para detectar essa programação emocional e desativá-la em tempo real, sem conflito, sem briga, sem acusação. Vamos acender a luz. E uma vez que a luz está acesa, o feitiço se quebra. Para quebrar esse feitiço hipnótico, você precisa de uma ferramenta imediata, uma que corte as cordas da marionete no instante em que elas são puxadas, antes que a emoção programada tome conta de você. Eu a chamo de o observador neutro. A manipulação emocional sutil depende inteiramente de uma coisa: sua reação inconsciente. Ela é um hipnotizador, e você só é controlado se seguir o comando sem perceber, se você for pego na reação emocional. A partir de hoje, você vai praticar algo diferente. Você vai se tornar um cientista da sua própria mente. No instante em que você sentir um pico emocional súbito e desproporcional em uma interação, seja uma pontada de culpa, uma onda de medo, uma vergonha súbita, ou até um rush de ego por um elogio, sua única tarefa é nomear a sensação internamente, em silêncio, sem agir. Ela te conta uma história sobre como o ex dela a tratava mal, como ele era insensível, e você sente uma vontade avassaladora de provar que é melhor, de ser o salvador. Internamente você apenas diz, interessante. Gatilho de protetor ativado. Ela te dá um suspiro decepcionado, quase inaudível, quando você diz que vai sair com seus amigos. Você sente seu estômago afundar em culpa, e a alegria do seu plano desaparece. Internamente, isso foi uma punição por culpa. Ela te elogia na frente de todos, dizendo como você é generoso e compreensivo. E em seguida, pede algo grande, algo que viola seu limite. Você diz, isso foi um elogio comando. Este simples ato de nomear é como acender a luz em um quarto escuro. Você quebra o feitiço hipnótico imediatamente. É como se você estivesse assistindo a um filme e de repente percebesse que é um filme. Você deixa de ser o ator na cena e se torna o diretor, observando. Você cria um espaço. E nesse espaço, entre o gatilho dela e a sua reação, reside todo o seu poder. A sua soberania inteira vive ali. Por que essa ferramenta aparentemente simples é tão poderosa? Porque nomear algo quebra o controle. Porque ela é a aplicação direta da cidadela interna dos estoicos. Epicteto, um homem que nasceu escravo, que não tinha controle sobre seu próprio corpo, mas que se tornou um dos filósofos mais influentes de Roma, dizia, não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. Vamos aplicar isso. É a chave mestra da sua mente. A tática dela, o suspiro, o elogio, a frase de culpa, é o evento. Em si, é neutro.
São apenas palavras, sons, uma expiração. O que te controla, o que te causa dor e te força a ceder, é o seu julgamento programado sobre esse evento. É o pensamento que dispara em milissegundos, mais rápido que a luz. Se eu não ceder, sou um homem mau. Se eu discordar, vou perdê-la e ficarei sozinho. Se eu não viver à altura desse elogio, sou uma fraude. Essa programação é o verdadeiro inimigo. Não é ela, é a sua reação programada. O observador neutro faz algo milagroso. Ele cria uma pausa sagrada entre o evento, a tática dela, e o seu julgamento, sua reação programada. Nesse espaço, você retoma sua cidadela interna. Você se torna o guarda no portão da sua mente. Você pode olhar para o gatilho e escolher sua resposta, em vez de ser escravo de uma reação. Você pode pensar, ela está usando culpa. É apenas uma tática. Não significa que eu seja culpado. Você deixa de ser um escravo e se torna um soberano. Agora que você tem a ferramenta de defesa imediata, o seu escudo, vamos mapear o campo de batalha. Vamos acender a luz sobre as 4 táticas de programação mais sofisticadas, as que você confunde com amor, para que você possa aprendê-las, nomeá-las e desativá-las. Capítulo 1. O cavalo de Troia. O elogio comando. Esta é talvez a tática mais poderosa e a mais difícil de resistir, porque ela não ataca, ela seduz. Ela massageia seu ego antes de te dar a ordem. Ela te dá um torrão de açúcar antes de pedir para você puxar a carroça. Funciona assim. Primeiro, ela valida seu ego com um elogio que parece genuíno, e talvez até seja em parte. Você é tão inteligente. Nossa, você sempre sabe o que fazer nessas situações. Eu confio totalmente no seu julgamento, muito mais do que no meu. Você tem uma clareza que ninguém tem. Suas defesas caem. Seu ego ronrona. Seu pensamento crítico, a parte lógica do seu cérebro, literalmente relaxa. Você quer mais daquela validação. Você quer provar que ela está certa sobre você. E então, enquanto você está banhado nessa luz quente de validação, vem a sugestão comportamental. O comando. Um homem inteligente como você entenderia por que eu preciso disso. Disso, algo que você não queria fazer. Alguém com o seu julgamento veria a sabedoria em tomar esta decisão. A decisão dela. Eu confio em você para lidar com isso da maneira certa. A maneira dela. O comando é embrulhado no elogio, como um remédio amargo dentro de uma cápsula doce. A genialidade sombria disso é que resistir não é apenas dizer não ao pedido. Na sua mente programada, resistir é trair a identidade que ela acabou de validar em você. Seu cérebro pensa, espera, se eu não entender, então eu não sou inteligente? Se eu discordar, então eu não tenho um bom julgamento? A satisfação emocional de ser visto como inteligente, capaz ou confiável se torna a droga que garante a sua obediência. Você fica viciado em ser o homem que ela diz que você é. Você não está mais obedecendo a ela. Está obedecendo à sua própria necessidade de se sentir validado. A defesa, a sabedoria. A defesa aqui é o autorrespeito estoico. É a vacina contra a necessidade de validação externa. Para o estoico, a validação não vem de fora, ela vem de dentro. Ela vem de viver de acordo com suas virtudes. Coragem, justiça, sabedoria, temperança. Seu valor não está no elogio dela, está no seu caráter. Esse autorrespeito estoico não é mágico. Você o constrói. Você o constrói cada vez que cumpre uma promessa que faz a si mesmo. Quando você diz que vai acordar às 6 da manhã, e você acorda. Quando você diz que vai treinar, e você treina. Quando você diz que vai terminar aquele projeto, e você termina. Cada promessa cumprida a si mesmo é um tijolo na sua cidadela interna. Como aplicar? Quando ela te der o elogio, use o observador neutro. Interessante, um elogio comando. Aceite o elogio com graça. Obrigado por dizer isso. Eu aprecio. Mas mentalmente, use sua lógica para separar as duas partes. O elogio foi um presente. O comando é um pedido. São duas coisas separadas. Você pode aceitar o presente sem ter que pagar pelo pedido.
Seu valor como homem inteligente não está em concordar cegamente com ela. Está em analisar o pedido com sua própria lógica, sua própria cidadela interna. Se o pedido não faz sentido, você recusa com calma, mantendo 100% da sua identidade intacta. Eu agradeço sua confiança em mim. E analisando isso com calma, não vejo como essa é a melhor decisão para nós. Minha opinião é esta. Você quebra a ligação neurológica entre a validação dela e a sua obediência. Você pode ser inteligente e discordar dela. Você recupera sua soberania. Capítulo 2. A prisão do orgulho. As armadilhas de identidade. Esta tática é sutil e usa o próprio machismo cultural e o seu desejo de ser um homem bom contra você. Ela não ataca sua masculinidade. Ela a weaponiza. Ela usa os valores que a sociedade te ensinou contra você. Ela identifica o que você valoriza em si mesmo. Ser um protetor, um provedor, ser racional, ser forte, ser um bom namorado. E usa exatamente isso como alavanca. Exemplos clássicos. Um homem de verdade cuidaria disso sem se emocionar. Tradução. Reprima seus sentimentos e faça o que eu quero. Um homem forte como você não precisa provar nada. Isso é dito enquanto ela faz algo que claramente desrespeita os limites do relacionamento, e você é condicionado a não reagir para provar que é forte. Um bom provedor ia querer que sua família tivesse isso. Isso é dito sobre algo que você não pode pagar ou acha desnecessário. Homens seguros não ficam com ciúmes. Esta é a clássica. É usada para justificar amizades inapropriadas, conversas duvidosas ou atenção excessiva de outros homens. Se você ousar sentir algo, você é o problema. Você é inseguro. Veja o padrão. Seu próprio orgulho se torna o mecanismo de aplicação. Ela não precisa te forçar. Você mesmo se força. Você não pode recusar sem sentir que está sendo menos homem ou inseguro. Você se torna seu próprio carcereiro, preso pelos seus próprios valores. A defesa, a sabedoria. A defesa é ter o seu código de honra pessoal. Um homem da mente blindada não reage à definição dela de homem de verdade. Ele age de acordo com o seu código de valores internos, um código escrito por ele mesmo, na sobriedade, não no calor da emoção. Um homem reativo é definido pelos outros. Um homem soberano é definido por si mesmo. Como aplicar? Esta noite pegue um papel ou abra um documento e escreva no topo: meus princípios inegociáveis. E defina você mesmo o que é ser um homem de valor. Meu código diz que um homem de verdade é honesto? Sim. Então, se o que ela pede me força a ser desonesto, eu recuso. Meu código diz que um homem de verdade tem autorrespeito e estabelece limites claros? Sim. Então, se essa amizade dela desrespeita nosso acordo, um homem seguro, um homem com autorrespeito, vai sim endereçar isso com calma e firmeza. Quando você ouvir uma armadilha de identidade, um homem de verdade faria X, use o observador neutro. Isso é uma armadilha de identidade. Em seguida, filtre esse comando pelo seu código, não pelo dela. Eu entendo seu ponto de vista. No entanto, no meu entendimento de respeito mútuo, esse comportamento não é aceitável para mim. Você para de jogar o jogo dela, onde as regras são feitas para você perder, e joga o seu. A definição dela de homem se torna irrelevante. A sua é a única que importa. Capítulo 3. O veneno moral. A chantagem da culpa e do medo. Esta é a artilharia pesada. É o que acontece quando a persuasão suave falha, ou quando ela sabe que este é o seu ponto fraco. Ela apela para a moral e o medo. Ela enquadra os desejos dela como imperativos morais. Recusar não é mais discordar. É ser uma pessoa má, egoísta, sem amor. As frases clássicas. Se você realmente me amasse, você faria, ligando seu amor a um ato de obediência. Depois de tudo que eu fiz por você, acho que meus sentimentos não importam, né? Ativando a culpa da dívida. Eu pensei que você fosse diferente. Acho que me enganei. Ativando seu medo de decepcioná-la e ser igual aos outros. E claro, a ferramenta mais poderosa e devastadora nesta categoria: o tratamento de silêncio.
a retirada sutil de afeto, o tom frio, as respostas curtas, monossilábicas, a frieza repentina. Isso não é ela precisando de espaço. Ela precisando de espaço seria comunicado com palavras. Isso é uma punição calculada. É uma tática de terrorismo emocional. Ela cria uma ansiedade ambiente de perda. Ela sabe que o maior medo de um homem que não tem um centro é o abandono. O seu subconsciente entra em pânico e você corre para consertar as coisas, geralmente se desculpando por algo que você nem fez e cedendo em algo que você não queria. A culpa é uma corrente mais forte que qualquer aço. O medo da perda é o que mantém a prisão trancada. A defesa, a sabedoria. A defesa dupla aqui é a premeditação dos males, premeditatio malorum, e a autonomia do julgamento. Como aplicar contra o medo. Para o medo da perda, usamos a premeditação estoica. Como já falamos em outros vídeos, um homem da mente blindada já aceitou a possibilidade de perda. Ele não vive temendo isso. Ele pratica isso. Ele se senta e imagina. E se ela me deixar? Ele sente a dor. E então, ele visualiza sua vida continuando. Ele se visualiza focando na sua missão, no seu trabalho, no seu treino. Ele visualiza sua vida sendo completa, mesmo que triste por um tempo. Ele é completo por si mesmo. Quando ela te der o tratamento de silêncio para te punir, use o observador neutro. Interessante. Uma retirada de afeto para gerar medo e me fazer ceder, em vez de entrar em pânico e rastejar. O que foi? O que eu fiz? Você dá espaço e foca na sua missão. Você vai treinar. Você vai trabalhar no seu projeto. Você não negocia sua soberania por medo. Você se mantém calmo e estável. Paradoxalmente, é essa calma, essa falta de reação, que a fará voltar, pois ela percebe que a tática falhou. Como aplicar contra a culpa? Para a culpa, usamos a autonomia do julgamento. Quando você sentir o gancho da culpa, você deve parar. Você deve realizar um julgamento dentro da sua cidadela interna. Você é o único juiz do seu tribunal. Pergunte a si mesmo: eu violei o meu código de honra? Eu agi com malícia? Eu fui desonesto? Se a resposta for não, você deve se declarar inocente, mesmo que ela te chame de culpado. Quando ela diz: se você me amasse, você responde, internamente, ou se necessário, externamente com calma. Meu amor por você e essa decisão são duas coisas separadas. Eu te amo, e é exatamente porque eu te amo que preciso ser honesto. E a resposta sobre isso é não. Você separa o sentimento da chantagem. Você se recusa a ser julgado em um tribunal manipulado. Capítulo 4. A normalização. O condicionamento pavloviano. Esta é a tática mais invisível de todas, a mais perigosa, porque ela não acontece em um dia. É gradual, paciente, deliberada. É a morte por 1000 cortes. É o sapo na água fervente. Não é um grande evento. É o suspiro decepcionado, quase inaudível, quando você menciona que vai sair com seus amigos. É o tom de voz ligeiramente frio, quando você discorda dela sobre um filme ou uma ideia. É a forma como ela não ri da sua piada, ou, de repente, fica muito interessada no celular quando você está falando de algo que ama. E do outro lado, é o calor súbito e o afeto extra quando você obedece. Quando você cancela seus planos para ficar com ela. Quando você concorda com a opinião dela. Você está sendo treinado como o cachorro de Pavlov. O sino, o suspiro, o tom frio. Toca. E você aprende que para evitar o choque, a frieza, o silêncio, você deve fazer o que ela quer. O petisco, o afeto. A resistência começa a ser associada à dor. A obediência começa a ser associada à paz. Com o tempo você desenvolve um hábito de concordar. Você se autocensura. Você nem sequer menciona mais que vai sair com seus amigos para evitar o suspiro. Você para de falar sobre seus hobbies, porque ela parece entediada. O que antes parecia errado agora parece normal. A anormalidade se torna aceitável pela repetição. Sua soberania foi erodida, grão por grão. Você foi programado. A defesa. A sabedoria. A defesa aqui é a ataraxia, calma inabalável.
e a pausa inabalável. Ataraxia é a palavra grega para uma calma lúcida, uma tranquilidade que não é apatia. Você não deixa de se importar. Você se recusa a ser perturbado. Você deve se tornar o cientista observando o experimento, não o cão reagindo a ele. Como aplicar? Quando você ouvir o sino, o suspiro, o tom frio, o desinteresse súbito, use sua ferramenta, o observador neutro. Você nota: ah, o sino tocou, um microcastigo. Mas você não saliva. Você não cede automaticamente. Você permanece calmo. Ataraxia. Você não reage emocionalmente ao estímulo. Você não corre para agradar. Não muda de assunto. Não se desculpa. Você simplesmente continua. Você não precisa ser agressivo. Você simplesmente não recompensa a tática. E se necessário em um momento de calma, você pode com muita tranquilidade trazer o inconsciente para o consciente. Isso desarma o condicionamento instantaneamente. Querida, com todo o respeito, percebi que toda vez que eu menciono que vou sair com meus amigos na sexta, você fica fria comigo. O que esse padrão significa? Você não está acusando. Você está observando. Você está acendendo a luz. E o condicionamento não funciona com a luz acesa. O objetivo deste conhecimento não é criar guerra entre homens e mulheres. Não é se tornar frio, distante, ou ganhar uma batalha. O objetivo é ser consciente. O objetivo é entender que o amor verdadeiro não precisa de táticas. O amor real floresce na verdade. O amor real respeita a soberania. Manipulação, mesmo que inconsciente, mesmo que disfarçada de cuidado, controla. E como o texto original que analisei dizia, se você está sendo manipulado, você não está sendo amado. Você está sendo controlado. Não confunda controle com cuidado. Você pode amar alguém profundamente sem ser controlado por essa pessoa. Você pode ser um bom homem sem ser um homem manipulado. Você pode ser um parceiro incrível sem ser um servo. A sua consciência é o seu escudo. O seu centro estoico é a sua fortaleza. Agora eu quero ouvir você. Qual dessas 4 táticas você mais reconheceu na sua própria vida? O elogio comando, a armadilha da identidade, a chantagem da culpa ou o condicionamento pavloviano? Comente abaixo. Sua experiência e sua percepção ajudam a despertar outros homens que ainda estão no escuro. Sua história é a chave para a liberdade de outro homem. Se esta análise profunda te ajudou a acender a luz, deixe seu like para que esta mensagem chegue a mais homens. E, se você ainda não faz parte desta jornada, inscreva-se para continuar fortalecendo a sua mente blindada. Até a próxima.